Olá, meus caros, vamos falar acerca do exame da OAB, o certame e a possibilidade do seu fim com o novo governo. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Tomara que sim. Pelo que eu andei analisando, Bolsonaro é defensor do fim do exame da OAB. E muitos vão ficar, agora qualquer um pode advogar, agora mesmo é terrível, terrível. Terrível é o que está sendo feito atualmente, que certames de OAB estão cada vez mais difíceis e, assim sendo, mais advogados que teriam potencial de sê-lo estão ficando de lado do mercado. Apenas um grupinho está passando, sem falar também que são mais de R$ 200 que tem que pagar por referido certame. Dinheiro total destinado à OAB, que ganha, lucra milhões e milhões com esses 3 certames que se realizam durante cada ano. Sem falar também que, segundo a própria Constituição, no seu artigo 5, inciso 3, é livre o exercício profissional, desde que haja qualificações ou respeite as qualificações exigidas para determinada área. E qual é a qualificação exigida pela determinada área, no caso do advogado, senão o bacharelado em direito? Outra coisa a ser dita, pela lei de diretrizes básicas não é exigido nada referente. Uma outra questão, médicos não precisam passar por exame no CRM, no Conselho Regional de Medicina, automaticamente já tem após 6 anos de curso de medicina. E por que que o advogado precisa, após 5 anos exaustivo, o acadêmico ainda ter que se submeter a esse certame que na maioria das vezes é feito totalmente fora do que fora ensinado, as disciplinas, no caso, né, os assuntos na referida instituição, né, que é regida pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, que tem um controle, que deve fazer a filtragem, porque muitos se diz, porque tem muitas universidades privadas e isso é algo preocupante, tem que fazer o filtro por meio do certame da OAB. Ora bolas, é de competência do MEC avaliar se realmente as instituições privadas estão de acordo com o que manda a lei de diretrizes básicas, o que manda, enfim, toda a legislação. São apenas desculpinhas. Então, como eu constatei, Bolsonaro já teve 2 projetos de lei, mas não foi aprovado, né? Em 2005 e 2007, na Câmara de Deputados, a fim de extinguir com o certame da OAB. E isso é muito bom para muitos aí competentes advogados que configura até em advocacia rábula, que não seria de fato oficial por conta apenas da OAB, mas que tem total capacidade. Já outros que estão aí com o certificado da OAB não tem capacidade alguma. Sem falar que outrora, antes de 1994, que é uma exigência do Estatuto da OAB, antes dessa exigência, muitos são advogados sem o exame. Então, por que não vão fazer exames ou cobrar destes antes de 1994? Não, é direito adquirido. Pois é, direito adquirido, mas tem muitos desses que estão aí fazendo uma série de, com todo respeito, cagada, burrada mesmo, enganando o povo, né, enganando os clientes, fazendo uma série aí de maracutaias. Então, graças a Deus, tomara que isso venha a ser aprovado, porque eu que estou agora, no momento, desempregado, posso exercer a minha profissão. Eu que estou sem condições financeiras e até com estresse, um pouco de depressão por conta disso, posso exercer minha profissão, assim como muitos, com capacidade.
por conta dessas barreiras, porque eu já trouxe aqui no canal, já falei uma outra oportunidade, que teve uma colega minha que era super inteligente, que tirou inclusive honra ao mérito na própria instituição e teve que passar por 6 exames para passar. Só no sexto que passou, por quê? Porque o exame é muito mais complicado e está até fora do que está na grade curricular, que é mandamento, inclusive, do MEC, das instituições. Como é que pode um absurdo deste? Sem falar que muitos para passar tiveram que fazer cursinhos plus. Então o sujeito passa 5 anos na faculdade, não é suficiente. Ainda tem que fazer cursinho e ainda tem que fazer o exame, né? Aí se não passa, como outrora, se não passava na primeira fase, tinha que fazer tudo de volta. Aí depois mudaram por conta dessa possibilidade de extinguição, ou de extinguir, melhor dizendo, o certame. Não, então se passar na primeira fase e reprovar na segunda, volta na segunda. Lembramos que teve uma decisão do STF, mas a gente sabe que o STF tem a ligação com a esquerda, foi nomeado aí por Lula e por Dilma, contra então o fim do certame, isso em 2011, e ainda tentou o Eduardo Cunha fazer alguma coisa, mas não adiantou, até depois ele foi preso e tal. Mas isso é muito bom, tomara e não vejo a hora que o Bolsonaro tire essa obrigação desnecessária. Inclusive, uma sentença que ele disse muito interessante, que nós não podemos aguentar mais os boizinhos, né? Os boizinhos aí de luxo. Essa é a grande realidade de boizinho de luxo, porque nem todos têm condições financeiras para fazer o exame, essa é a grande realidade, ainda que dá para buscar na assistência social para diminuir o preço, mas nem todos têm acesso a isso. Segundo ponto, que também nem todos têm acesso a fazer cursinhos, porque às vezes é necessário, às vezes não é necessário, porque a prova se torna muito mais difícil do que as provas, os exames de testes que tiveram na própria instituição, tá? É para você ver a dicotomia, a diferença, e realmente é só para boizinho, filhinho de papai. Então, tomara, e não vejo a hora disso se concretizar, porque daí o Rábula se torna oficial. E aí, o que acontece? Pode existir até a OAB, no entanto, não precisa de me obrigar a filiar mesmo. Assim como ele já fez agora nessa medida provisória, que o sujeito não precisa mais se filiar, se não quiser, ao sindicato para cobrar o imposto. E da OAB é muito mais grave ainda, porque tem uma anuidade, geralmente em torno, agora vigente, de R$ 1.000, né? Só quem estudou direito e quem passou por esse perrengue todo sabe o que eu estou falando, né? Porque uma coisa é você defender ideologia, partido, outra coisa é defender interesse do povo, da classe menos favorecida. Aí você pensa assim, mas espera lá, tá muitos advogados aí, é um problema. Não, dá para fazer inclusive um tipo de filtragem ou de fiscalização. É só examinar e lá os fiscais responsáveis ou da OAB ou junto com o MEC e ver se o advogado está fazendo coisa errada. E outra, tem como fazer demanda. Tem demanda no judiciário para o advogado que for equivocado, assim como existe atualmente ainda com o camarada inscrito na OAB, para ele ser penalizado no âmbito penal ou civil. Tá? Então esse discursinho aí é apenas uma falácia, não se sobressai ou realmente é algo que deve se dar crédito, né? É apenas uma firula desse Estado burocrático por demais, né? Aí a esquerda sempre diz que é a favor do pobre. Que pobre? Por que agora, por que ela não fez isso para os advogados pobres? Né? Abriu a possibilidade de fazer faculdade, por que não tirou essa obrigação? Se em outras profissões não precisa, e principalmente de médico precisaria, não é? Mas se a faculdade for séria, se houver ótimos profissionais no sentido da docência, da reitoria, coordenadoria e tal, para fazer a fiscalização dos alunos, dos acadêmicos, não precisa de exame algum.
Ou pode-se fazer um exame no final como o ENAD e a nota do ENAD valer também, é uma outra possibilidade. Possibilidades para remover esse certame é que mais existe. Não vejo a hora, como já disse, isso vai ser uma bênção e para muitos que poderão então exercer a sua profissão. Estão aí barrados por conta dessa burocracia dos infernos, porque só privilegia a sua turminha, o seu grupinho, né? E eu já disse que tanto um lado do outro pode culminar exatamente em fazer malefícios ao povo. E esse lado aí da esquerda, essa coisa aí, realmente é fazer mal ao povo. E não diga que não é porque é. Ah, discursinho, discursinho. Porque existe pobre na grande elite da esquerda? Não existe, né? É tudo filhinho de papai, né? Será que você não parou para analisar nesse pseudo-socialismo aí que se tem? Porque se realmente implementasse o socialismo para ajudar todo mundo, era uma mil maravilhas, até eu concordava. Mas o socialismo, na realidade, é camuflado de um capitalismo para eles e de um socialismo para os demais. Pare para analisar. Do outro lado tem coisa errada, mas desse também tem, tá? Abraço e até a próxima.